Olá, PhD, como você está? Me diz uma coisa, você está fazendo uma pesquisa com seres humanos, precisa aprovar esse projeto na plataforma Brasil, né, no Comitê de Ética, para conseguir realizar a pesquisa. Está com medo de cometer algum tipo de erro que possa fazer com que o seu projeto volte com pendência ou seja reprovado? Depois da vinheta, eu vou te explicar quais são os erros mais comuns e como evitá-los. Não saia daí. Bem, os erros mais comuns que podem fazer com que o seu projeto reprove ou volte com algum tipo de pendência, eles vão ocorrer em documentos como TCLE, que é o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, documentos obrigatórios de forma geral, tá? No projeto de pesquisa, certo? E no próprio sistema de preenchimento da plataforma Brasil. Então, quais são os erros mais comuns no termo de consentimento livre e esclarecido, por exemplo? Esse é o documento mais importante para o comitê de ética, certo? Por quê? Porque é o documento que você vai entregar ao participante, é o documento que o participante vai receber com todas as informações da pesquisa, ele precisa entender. Então, no TCLE você não pode escrever com palavras complexas, tem que ser palavras simples para o participante entender. Então você precisa saber muito bem quem é seu público, fazer o que eu sempre falo, né, que é o exercício de empatia, se colocar no lugar daquele participante e se perguntar: será que essa pessoa de 70 anos que vai participar dessa pesquisa vai entender? Será que essa criança de 7 anos que vai participar dessa pesquisa vai entender? Então o seu TCLE tem que ter uma linguagem simples. Outro erro bastante comum no TCLE é você não colocar os riscos e benefícios. Normalmente a gente tende a achar que a nossa pesquisa ela não oferece riscos, né? Ah, mas a minha pesquisa é só uma entrevista, não tem risco nenhum. Ah, minha pesquisa é de questionário, não tem risco nenhum. Toda pesquisa envolve risco. Desculpa, esse é o entendimento do Comitê de Ética, certo? E por isso você precisa colocar quais são os riscos, mesmo que mínimos. Então, uma pesquisa de questionário, uma pesquisa de entrevista, por mais simples que pareça, mas ela pode fazer com que a pessoa tenha uma lembrança negativa de alguma coisa, então isso pode ferir, né, a esfera emocional dela. Então, toda pesquisa envolve riscos, você precisa ter consciência disso e deixar esses riscos claros no seu TCLE, tá? Existe uma série de documentos obrigatórios que você precisa anexar no que a gente chama de protocolo, né? O protocolo é o conjunto do plano, né, de estudos, ou seja, do projeto de pesquisa, mais uma série de documentos, certo? Isso é o protocolo. Então, um documento, por exemplo, que o seu protocolo pode voltar com pendência se você não anexar um documento como o termo de anuência da instituição. O que é isso, Paula? É o termo da instituição onde você vai fazer a pesquisa, dizendo que aprova que você faça a pesquisa lá, que essa pesquisa ela tem infraestrutura necessária para você realizar. E esse documento é uma forma de te resguardar também, de que ó, a instituição já topou que eu faça a pesquisa lá, então a minha pesquisa ela é viável, eu vou conseguir fazer. Certo? Então, esse é um documento importante. Outra coisa, né? Outro documento que vai com erro comum é a própria folha de rosto, né? E eu lembro muito bem que quando eu fiz a minha primeira submissão, eu não sabia nada, eu fui na tentativa e erro. E quando eu vi lá a folha de rosto, eu fiz uma capa, gente. Não tem aquelas capas que a gente coloca em projeto, enfim, que é a segunda folha, né? Que a gente chama de folha de rosto, então eu fiz uma daquela. Claro que voltou, né? Na plataforma Brasil, depois que você termina de submeter, ele vai gerar uma folha de rosto, que é um documento padronizado já com as informações do seu projeto. Então lá já tem o número de participantes, lá já tem seu nome e algumas informações iniciais. E daí vai ter dois campos de assinatura. Um campo que é você que assina, agora você, se você for uma pessoa que já tem uma graduação, certo? Se você é aluno de iniciação científica, por exemplo, de TCC, está cuidando desse trâmite, não é você que vai poder assinar, vai ter que ser o seu orientador, certo? E existe outro campo que vai depender de onde vai fazer a pesquisa. Por exemplo, vou fazer uma pesquisa em um hospital universitário, então é o chefe de pesquisa do setor que vai assinar. Então, a depender de onde vai fazer a pesquisa, diferentes atores podem assinar. E dentro do Decola na plataforma, que é o meu curso, o meu treinamento, para você aprovar o seu projeto na plataforma Brasil em até 30 dias, eu ensino exatamente quem é que assina cada um desses documentos, né, a depender da situação de cada projeto, tá? Outro erro, né, em termos ainda de documentos, é você não submeter o TALE. O que é o TALE? É o termo de assentimento livre e esclarecido. Ele parece o termo de consentimento, só que ele é para crianças e adolescentes, certo? Então, se a sua pesquisa ela envolve esse tipo de público-alvo, você precisa anexar o TALE.
o TALE ele deve ser acrescido do TCLE, que vai ser assinado pelos pais ou responsáveis dessas crianças e adolescentes. Então, é comum que as pessoas façam pesquisas com esse público e acabem enviando só o TCLE, esqueça do TALE. Então, isso faz com que o seu projeto volte com pendência também. E, normalmente, quando um projeto volta com pendência, pode acontecer de demorar muito, né, para ele ser aprovado. Por quê? Porque você manda, o comitê tem até 7 dias para te dar uma resposta se os documentos estão ok. Depois disso, eles vão ter 30 dias para avaliar o projeto e te dar um parecer de aprovado, reprovado ou com pendência. Quando volta o parecer, se ele volta com pendência, você tem 30 dias para corrigir. E mais 30 dias para o sistema, né, para o comitê de ética, avaliar o seu projeto. Então, veja, é muito tempo. A cada vez que ele volta com pendência, é mais tempo que você perde para começar a pesquisa de forma efetiva, né? Afinal, você não pode começar a pesquisa sem ter o projeto aprovado. E outra coisa, né, outro documento que é muito importante, que normalmente as pessoas erram bastante, é no projeto, certo? Então, o comitê de ética, ele não vai analisar o mérito científico da pesquisa, ele vai avaliar as questões éticas. Por isso, a questão mais importante, a seção mais importante que eles vão analisar é a seção de métodos, certo? Então, você precisa deixar os métodos claros, tá? Então, tem que ter muita clareza. Qualquer pessoa que lê tem que entender exatamente como aquela pesquisa vai ser realizada. Você tem que colocar corretamente os critérios de inclusão e exclusão. O que é isso? Critério de inclusão são os critérios que você usa para selecionar os participantes. Por exemplo, mulheres acima de 18 anos que ainda não casaram, por exemplo, tá? Ou já os critérios de exclusão, eles não podem ser o contrário. Você não pode dizer assim, mulheres de 18 anos que não sei, que já são casadas, tá? Então, não pode ser exatamente o contrário. Você tem que dizer assim, eh, mulheres que têm idade inferior a 18 anos ou superior, sei lá, a 60 anos, tá? Mulheres que já casaram, mulheres que não têm o interesse em casar. Então, percebe? Não é exatamente o contrário, tá? Eu quero esse tipo de público aqui, mas esse público não é o público que eu quero para minha pesquisa, certo? Outro erro comum é em relação ao cronograma. Então, existe um cronograma que você precisa enviar. E lembra que eu falei dos prazos? Você envia, o comitê de ética tem 30 dias, depois te devolve 30 dias. Então, você tem que organizar um cronograma que conte aí que a sua pesquisa vai começar daqui a 2 meses por baixo, tá? Porque pode acontecer que nessas indas e vindas do projeto para correção, extrapole esse cronograma. E aí, mesmo que tenha sido o comitê de ética que tenha pedido as correções, se ultrapassar esse cronograma, eles emitem uma nova pendência. Pasmem, é, isso mesmo. Eles emitem uma nova pendência dizendo que o cronograma agora está errado, está desatualizado, tá? Então você tem que deixar um tempo aí bem folgado para dar tempo eles analisarem. E outra coisa, outro erro muito comum é você não anexar um instrumento de coleta de dados. O que é um instrumento de coleta de dados? É o roteiro da entrevista que você vai usar, é o questionário que você vai usar, certo? Ou seja, é o que você vai usar para fazer a pesquisa. Por quê? Porque se o comitê de ética, pense comigo, né? Se a função dele é proteger o participante, né? O documento mais importante é o TCLE, mas ele quer ver o teor da pesquisa, né? Como que essa pesquisa vai chegar no participante. O instrumento da pesquisa é a coisa mais importante, é o roteiro da entrevista, é o questionário. Então, se você não coloca ali, como que o comitê de ética vai saber qual é o teor das perguntas que serão feitas? Então, você tem que anexar, tá? O instrumento de coleta de dados, senão o projeto vai voltar com pendência, tá? Outro erro comum acontece no sistema. E aí, o pior de todos, e eu cometi esse erro por não saber, é marcar área temática. A área temática são áreas especiais que, que alguns projetos vão precisar passar, e aí normalmente eles vão para a Comissão Nacional, que é o CONEP, mas que não necessariamente toda pesquisa precisa passar. Então, quando você lê lá as áreas temáticas, se o seu projeto não encaixar perfeitamente, não tente forçar para encaixar, porque foi isso que eu fiz. E fiz besteira, tá? Tentei encaixar meu projeto em uma área daquela que não fazia sentido, não era para acontecer. Marquei, ele foi para o CONEP, pediram 1001 correções e ainda assim não aprovaram. E no final das contas, o meu projeto não precisava ter marcado a área temática. Então, assim, se o seu projeto não encaixa perfeitamente ali, não marque, tá? Até porque não é um campo obrigatório. Então, esses são os erros mais comuns, tá, gente? E no Decolar na Plataforma, que é o meu treinamento, você vai descobrir como escrever o projeto com as informações corretas, as informações que o Comitê de Ética quer ver de fato no seu projeto. Vai saber também
quem assina cada documento, vai ter acesso a modelo de projeto, modelo de documentos, tá? Como submeter corretamente. Então, tem um tutorial onde eu submeto o projeto e vou dizendo, ó, marca aqui, marca ali, escreve isso, escreve aquilo, tá? Para que você consiga aprovar o seu projeto de primeira em até 30 dias na plataforma Brasil e tenha tempo para começar a, de fato, coletar os dados da pesquisa, né? Afinal de contas, você não pode começar a coleta de dados sem ter aprovado o projeto no Comitê de Ética, beleza? O link do Decola na plataforma está aqui na descrição deste vídeo e também no primeiro comentário fixado. Se inscreva no canal para receber os nossos conteúdos diários sobre cita acadêmica, pós-graduação e, claro, plataforma Brasil. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!